primeiro diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aqui fala sobre um homem que estava condenado, estava já a sua morte pela sociedade da época, pelos médicos, enfim, já estava determinada. Era um homem leproso, e os leprosos naquele período, naquela época, era uma doença de uma forma quase incurável para os homens. Não tinha cura, e todo aquele que era leproso praticamente estava condenado diante da sociedade, porque era excluído da sociedade. Mas nós vamos ver que Jesus, ele veio a esta terra primeiro para salvar. Ele veio salvar a toda a humanidade. Mas a salvação, ele traz também privilégios, traz também maravilhas. E onde Jesus chegava, havia curas, transformação de vidas, libertação, e a glória do Senhor era manifesta através do poder de Jesus Cristo. E quando Jesus estava em algum lugar, sempre havia uma multidão seguindo a Jesus para obter a sua resposta, para obter o seu milagre, para obter algo da parte de Deus, mas também para ser aqueles curiosos. Alguns tinham a sua necessidade de explorar a sua curiosidade, enfim, mas havia uma multidão. E no meio, a Bíblia cita que era uma multidão. E eis que veio um leproso e o adorou. O leproso não deveria estar no meio da multidão, porque ele estava fora do muro. Havia um muro, havia um impedimento para ele se estar no meio da multidão. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, quando ele ouviu falar do Salvador, quando ele ouviu falar daquele que poderia ser o socorro, trazer de volta a sua vida, que havia sido destruído pelaquela enfermidade, pelo aquele mal, ele não se preocupou com a multidão. Ele rompeu os muros, ele rompeu a multidão e foi até Jesus. Mesmo porque na multidão, as multidões não olham as pessoas que estão em volta. Muitas pessoas estão envolvidas em várias multidões e não se preocupa com o seu irmão, não se preocupa com aquele que está do lado, porque ele está envolvido em multidão e aquilo o toma e não observa o seu irmão que está do lado. Mas este homem não se preocupou com a multidão, e ele rompeu a multidão e chegou até Jesus, e ele pediu para Jesus uma solução. E essa petição não foi de qualquer maneira. Ele chegou diante do Senhor em adoração. Ele rompeu a multidão para adorar ao Salvador. Ele rompeu a multidão para render glória àquele que é digno de toda glória. Ele rompeu a multidão não só para fazer uma petição, porque ele tinha uma necessidade, mas sim para o adorar. E a Bíblia diz que primeiro ele o adorou, o leproso o adorou, dizendo: na sua adoração ele clamou, na sua adoração ele fez uma petição, na sua adoração ele se inclinou para Jesus pedindo algo e disse: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele não
e colocou sobre o Salvador, sobre Jesus Cristo, dizendo: você tem que me curar, você tem que me tirar dessa situação, eu preciso sair dessa. Não, ele adorou ao Senhor. Muitas vezes nós queremos vencer as multidões, lutar para chegar diante de Jesus, mas com uma petição, dizendo: Senhor, eu preciso disso, faça isso por mim, porque eu sou teu servo, eu até hoje te servi, eu até hoje estive desviando do mal, então Senhor, me ajude e faça isso comigo. Mas os leprosos não, os leprosos, ele chegou: Senhor, se tu quiseres, todo o poder, toda a glória, todo o louvor, tudo pertence a ti, toda a autoridade. Tenho visto e ouvido os milagres que tu tens feito, mas se quiseres, pode tornar. Quando você se chega, quando nós nos chegamos diante de Deus, devemos nos chegar entendendo que Ele foi quem nos criou. Se você está nesta manhã, neste dia, aqui ouvindo a palavra do Senhor, os louvores, entenda, é porque Deus é o Senhor da sua vida, e nós devemos nos chegar a Ele na sua necessidade, porque você tem uma necessidade, e a sua necessidade o Senhor pode fazer, porque nada é impossível ao nosso Deus, nada é impossível ao Salvador. Mas se você chega a inclinar para Ele em adoração e dizer: Senhor, se tu quiseres, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não tenho condições, mas se o Senhor quiser, pode agir na minha vida. Então nesta manhã, incline o seu coração para Jesus Cristo, pedindo a sua graça, a sua misericórdia, mas com um coração quebrantado, porque um coração quebrantado o Senhor não desprezará, um coração quebrantado o Senhor não o deixará de fora, porque se você precisa vencer as multidões para chegar diante de Jesus Cristo, muitos impedimentos, muitas lutas, muitas dificuldades, e até as coisas desta vida têm se levantado para você, para te mostrar como uma multidão, como um muro de impedimento, e você se sente excluído, você se sente como se fosse um leproso, uma leprosa, afastado. Você: eu não sou digno. Sim, se você se chegar diante de Jesus dizendo: eu não sou digno, o Senhor vai fazer de você digna e digno de adoração, porque você o adora em espírito e em verdade, e aqueles que o adoram em espírito e em verdade, o Senhor se inclina para Ele. Então, neste dia, não se chegue diante do Senhor, não ache que Deus não está te vendo, Ele está te vendo. Como o Senhor sabia que no meio daquela multidão havia um leproso, aquela multidão queria apenas interesses, saber o que Jesus poderia fazer. E tem um texto que eu gostaria de ler, que está aqui na palavra do Senhor, em Lucas 24, quando fala que Jesus foi crucificado. Os discípulos ficaram desesperados: perdemos um Salvador, perdemos aquele que veio nos salvar. E o versículo 21 diz assim, do capítulo 24: e nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, já hoje é o terceiro dia que aconteceram essas coisas. Esses discípulos estavam falando para Jesus, e sabe o que eles estavam falando? Eles estavam falando: olha, nós esperávamos que Ele fosse o Salvador de Israel, nós esperávamos que Ele fosse o nosso líder, porque Ele tinha tudo, Ele era poderoso em obras e palavras, Ele era um homem de destaque, e nós esperávamos que Ele fosse o nosso rei, o nosso líder. E o que é que você tem buscado, vencido as lutas, barreiras, para chegar diante do Senhor, e esperando o que do Senhor? Que Ele seja o teu rei, o teu salvador, o teu provedor na sua necessidade, que muitos vencem as lutas, as dificuldades, as muralhas e até as multidões para se chegar diante de Jesus na necessidade, como Cristo o provedor. Você esperar que Jesus seja de você, que Ele seja para você o seu provedor, porque você está desempregado. Você espera que Ele seja o seu provedor porque você está enfermo.
Você precisa de alguma coisa e Ele seja o seu provedor. É por isso que você está chegando diante de Deus. Ou você espera que Ele seja o seu salvador, porque os teus filhos largaram a casa do Senhor, estão nas drogas. Você espera que Ele seja o seu rei, aquele que é Senhor da sua casa? Ou você espera como multidão que Ele faça milagre, que as coisas mudem para a sua vida e você seja próspero e cresça da terra e tenha destaque? Qual que é o seu objetivo que vence as multidões para chegar diante de Jesus? O que é que você espera dele? Este leproso, ele não tinha mais nada e ele só esperava de Jesus um milagre. Ele esperava de Jesus um milagre, mas mesmo ele esperando de Jesus um milagre, ele se chegou diante de Deus, diante do Senhor, e o adorou. Ele não chegou com petições somente, mas ele chegou com adoração. Então, se você tem uma necessidade nesta manhã, você pode colocar aí no chat que você precisa de oração, que você precisa de um milagre, que você precisa de transformação. Mas se chegue diante do Senhor em adoração, e Ele vai se inclinar para você. Se necessidade for de ser o provedor, Ele vai ser, mas primeiro Ele quer ser o seu Salvador. Se necessidade for de ser o seu Senhor da sua casa, Ele vai ser, mas primeiro Ele quer ser o seu Salvador, o Salvador da sua vida, da vida da sua família, dos seus. Ele quer trazer vida eterna para você. Foi para isso que Ele veio, para nos trazer a vida eterna, e para isso Ele morreu na cruz do Calvário. Então, vença as muralhas, deixe de ser leproso. A sua lepra, Jesus pode tirar. O seu pecado, Jesus pode apagar. Jesus pode tirar esse pecado, porque Ele já garantiu a sua salvação. Você só basta ter a posição de vencer a muralha, sair de fora, passar pela multidão e chegar diante de Jesus e falar: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode fazer. E Jesus, neste dia, Ele quer fazer algo por você. Neste dia, o Senhor quer fazer algo pela sua vida. O que é que você quer que o Senhor faça na sua vida? Quer que Ele salve, Ele salva. Quer que Ele transforme, Ele transforma. Quer que Ele cure, Ele cura. Mas você precisa estabelecer, entender quem é o Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor e Salvador. Ele é Rei desta terra. Ele pode ser o seu provedor, mas você precisa entender que nós precisamos reconhecê-lo, o seu sacrifício. E Jesus entrou nesta cidade e as pessoas o acompanhavam. Quando eu lembro essa passagem de Lucas, os discípulos todos o seguiam, a multidão o seguiam com o objetivo de que Ele fosse o seu rei, que Ele fosse o libertador da sua nação, que Ele fosse o libertador do seu povo que estava sobre o jugo dos romanos. Mas Jesus veio tirar o jugo, sim, da sua vida, o jugo do pecado, o jugo que o inimigo tem colocado sobre a sua família. Os seus filhos têm se desviado para as drogas, prostituição, a sua família. Você está numa frieza espiritual, mas nesta manhã, incline-se para o Senhor e chegue com o espírito de adorador, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores desta terra, e você é um deles. O Senhor está te dizendo: eu quero te abençoar, eu quero tornar-lhe limpo. Jesus nem replicou. Jesus, se aquele leproso chegou para Jesus: Senhor, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Mas Jesus não olhou só para a petição. Jesus olhou para a adoração daquele leproso e disse: sim, eu quero que tu sejas limpo. Neste dia, Jesus está dizendo: eu quero que tu sejas limpo do pecado, limpo da maldade, limpo da iniquidade, limpo de tudo aquilo que está te cercando, te prendendo e te tornando leproso, leprosa, e afastando de Deus. Mas o Senhor, neste dia, Ele está dizendo: venha para mim. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque o Senhor Jesus, Ele disse na sua palavra, para você entender, para nós entendermos, que o Senhor Jesus tem poder nos céus e na terra
mas que Ele é Senhor das nossas vidas. Ele diz: olha, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Sabe para quê? Para que meu Pai seja glorificado, para que seja glorificado o Pai no Filho. Como será isso? Através da sua adoração. A sua petição em forma de adoração glorifica ao Pai. E o Senhor Jesus não nega a sua petição. Ele faz cumprir na sua vida a sua petição. E muitos de nós nos chegamos a Jesus Cristo. Sim. Multidões andam atrás de Jesus, multidões professam o nome do Senhor, muitos professam o nome do Senhor, mas qual o interesse e quem é o Senhor para você? São atitudes que vai mover o coração de Deus. Atitudes de adorador, atitudes de quebrantamento, atitudes de humildade que leva ao Senhor a agir nas nossas vidas. Quantas vezes nós precisamos de um milagre? Nós até falamos: mas eu tenho lutado, vencido multidões, eu tenho passado tantas barreiras, até os muros eu tenho passado e nada acontece na minha vida. Mas você tem feito tudo isso e tem o adorado? Você tem feito tudo isso e tem se inclinado um coração para Ele, um coração adorador, ou tem ido com a petição somente: Senhor, eu preciso, eu necessito? Mas nós devemos ser mais gratos. Se você se tornar grato, o Senhor está disposto a fazer, porque são as atitudes, é a nossa maneira de que move o coração de Deus, e aquela atitude daquele leproso moveu o coração de Cristo. E Cristo não nem replicou, falou assim: eu quero, sim, eu vou tornar-se limpo. Cristo não precisa de fórmula. Jesus não precisa de fórmula para mudar a sua história. Ele não precisa de fórmula para mudar a história da sua família, para mudar a história do seu filho, da sua esposa, a sua história. Não, basta ele dizer: sim, eu quero. Mas você precisa mover o coração do Senhor. E mova o coração do Senhor nesta manhã, neste dia, entendendo que Ele é Salvador, que Ele é tudo na sua vida, que Ele pode ser o provedor, mas primeiro Ele quer ser Salvador e Senhor da sua vida. Não se preocupe, porque às vezes nós, quando vem as perseguições, quando vem as dificuldades, como esse leproso estava, a sociedade te abandona. Sim. Os médicos desenganam. E até mesmo o seu irmão não tem nada para fazer por você. Porque tem momento na vida que ninguém nesta terra é capaz de fazer algo por você. Mesmo que tenha condições, você passa pelo vale. E as pessoas até querem ajudar, até desejam ajudar, mas elas não sabem como e não encontram a solução. Mas era como esse leproso. Talvez ele tinha famílias. E as famílias corriam para aqui e para acolá, tentando solução para trazer a vida de volta àquele homem. Mas ele foi excluído da sociedade e não tinha solução. Mas a solução, ela, diante do homem, quando tudo acaba, quando nada você consegue enxergar, quando você não vê mais a luz no fim do túnel, quando as portas estão fechadas, quando o seu amigo não te tem a solução para você, quando aquele que você até voltou da política, enfim, quando a sociedade que você se apoiou e até hoje você se apoia, não tem solução para você. Eu quero apresentar para você: Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é a sua solução. É a solução da sua família. Pode mudar a sua história. Pode mudar a sua vida. Para o Senhor não importa o que você está passando. Se você é leproso, se você está com câncer, se você está com AIDS, se você está a sua enfermidade é uma enfermidade simples, se você está desempregado, qual é a sua causa? Adore ao Senhor. Se você se inclinar para Ele, como este leproso, em adoração, e dizer: Senhor, se tu quiseres, pode fazer. Ele está disposto a fazer.
Porque o milagre, ele vem na sua adoração. A mudança da vida vem quando nós nos posicionamos diante do Senhor. Nós precisamos nos posicionar. E se você está hoje aqui pedindo oração, Jesus vai te alcançar. Ele vai te curar. Ele vai curar os seus, vai libertar, transformar. Mas você precisa marcar este dia como o dia em que você tomou uma decisão, venceu as muralhas, rompeu as multidões e se inclinou para o Salvador e disse: Senhor, a partir de hoje, eu preciso que tu seja o Senhor da minha vida, o Salvador da minha vida, aquele que possa ser o libertador da minha vida e até o provedor, porque eu preciso da tua provisão. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele vai fazer, não importa a sua situação. Este leproso, quantas dificuldades. E eu fico pensando, às vezes vem a frieza em nosso coração. Um dia você está que nem um gigante, outro dia você está tão fraquinho. Mas Jesus, um dia ele é Senhor, no outro ele é Senhor também. E sempre é o mesmo. O Senhor está sempre disposto a nos ajudar. Cristo está sempre disposto a te ajudar. Como este leproso, Jesus apenas tocou e disse: ser limpo. Neste mesmo capítulo, você vê um outro homem. Só para nós entendermos que Jesus não tem fórmula para ele salvar, não. Para ele curar, para mudar. Basta nós inclinarmos para ele com um coração voluntário, com a fé no Salvador, e ele age. E nós vamos ver um outro homem que era rico, era poderoso e era um centurião, um militar, um homem que tinha poder. E ele disse: olha, chegou para Jesus: Senhor, Jesus, eu tenho um criado. Tem alguém que precisa de um milagre. Não estava nem diante dele. Ele falou: tem alguém que precisa de um milagre. Eu necessito que ele seja curado. Jesus falou: eu vou lá na tua casa. Eu vou lá na tua casa. Ele disse: olha, não. Ele sentiu, ele olhou para si, mesmo ele sendo um grande homem, um líder da sociedade. Ele olhou para si e disse: Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Ele sentiu um espírito de adorador, ele sentiu-se como o pequeno no meio da multidão. E ele disse: eu não sou digno que entre na minha casa, mas eu tenho a convicção, assim como aquele leproso falou: se tu quiseres, ele disse assim: se o Senhor quiser, basta apenas uma só palavra sua, e o meu criado será salvo lá na minha casa, será curado. E Jesus se admirou. Neste capítulo nós vamos ver que duas pessoas que Jesus se admirou, ele se alegrou no seu coração e sentiu fé. Será que Jesus está se admirando, está sentindo fé, está se alegrando de você, da sua fé? De um homem que era leproso e chegou de Jesus: Jesus, se tu quiseres, pode me curar. Jesus se alegrou da sua adoração: eu quero. E este outro, ele falou: Jesus, eu não sou digno. Por quê? Ele disse: olha, eu também tenho autoridade na sociedade. Não é o seu status, não é o seu poder, não é a sua situação financeira que vai mudar você diante de Deus, não. É a sua humilhação, é a sua adoração, é que vai te posicionar diante de Deus, para que Deus haja na sua vida. Não é o seu poderio, não é a sua intelectualidade, não é a sua sabedoria, não é o seu cargo, não. Deus só vai agir na sua vida se você se posicionar com humildade, com adoração diante dele. Se você se inclinar para ele, o Senhor não está olhando para a posição, porque todo o poder é dado ao Senhor Jesus. Jesus se admirou e falou assim, quando ele disse: olha, eu também tenho homens. Manda um vai, outro vai, manda um fica e fica, manda faça, ele não faça. E assim, Jesus assim, falou para a multidão: veja só, este homem tem tanta fé que nem Israel foi visto tanta fé. E naquela mesma hora, Jesus falou: conforme a tua palavra, conforme a tua fé, conforme a tua adoração, conforme a tua inclinação, assim será feito. E a Bíblia diz que no mesmo instante, na casa daquele homem, aquele criado foi alcançado pelo milagre. Não importa onde você está ouvindo este programa, essa mensagem, onde você está aqui assistindo o programa Louvor e Palavra,
Não importa, Jesus é o Deus de perto, Jesus é o Deus de longe. Você pode estar no hospital, você pode estar na sua casa, você pode estar na rua, no seu comércio, você pode estar na prisão, mas o Senhor te alcança se você se inclinar para Ele e dizer assim: Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas eu te peço, se tu quiseres, age na minha vida. Jesus vai agir na tua vida neste dia, fazendo milagre, tirando a lepra, operando curas como Ele fez. Basta nós termos um espírito de adorador, basta nós ter um coração voluntário para o Senhor, e o Deus dos céus, Ele se inclina para a sua vida. Basta você entender que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. A sua necessidade para os homens pode ser grande, mas para Deus é insignificante. Aquilo que é impossível aos homens, isto é possível para Deus, porque para Deus nada é impossível. Você pode olhar e ver um grande monte, Jesus olha e vê apenas um grão e diz: isso não é nada, eu posso mudar a sua história. Então deixa Deus mudar a sua história deste dia, deixa Deus inclinar-se para você, mas incline o teu coração e reconheça Ele como um Salvador, porque Ele pode limpar a sua lepra, Ele pode curar a sua família. Você pode ter o seu filho enfermo, a sua esposa enferma, você pode estar enfermo, o seu lar pode estar destruído, mas Jesus muda a sua história, e Ele deseja fazer isso através da sua adoração. E você vai contar milagre. Se posicione hoje e creia que você vai contar os milagres de Cristo. Você vai contar os milagres e as maravilhas que o Senhor fez no seu lar. E você vai poder um dia colocar aqui nesse chat deste programa e dizer assim: olha, Jesus curou a minha vida, Jesus curou a minha família, Jesus transformou através da minha adoração, através do meu coração quebrantado, através do quebrantamento da minha família, Jesus mudou a nossa história, assim como mudou a história deste leproso, e Jesus curou este leproso, assim como Jesus mudou a história do servo desse centurião. E como tantas outras, assim como Jesus mudou a minha vida e tem mudado a história de muitos, o Senhor continua fazendo a mesma coisa. Ele é o mesmo, hoje Ele continua sendo o mesmo, e Ele quer agir na sua vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor te recompense, e que você entenda que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso nos céus e da terra, e Ele está pronto a agir, porque Ele está dizendo: hoje eu quero que tu sejas limpo, hoje eu quero fazer uma nova história na sua vida, hoje eu quero fazer com que você se erga e se entre na sociedade, não escondido como um leproso, não, mas como um adorador, que as pessoas vão olhar para você e dizer assim: este sim é a luz que Cristo brilha nele, é o sal que o Senhor colocou, é o tempero que era destemperado, mas agora o Senhor mudou a sua história. É assim que Jesus quer fazer na sua vida, mas nós precisamos, dia após dia, entender que Ele pode ser em nossas vidas Senhor, Rei, Salvador, Provedor, aquele que pode ser o libertador, mas precisamos ter um coração adorador. Tenha um coração de adorador, tenha um coração voluntário ao Senhor, porque um coração quebrantado e se inclinar ao Senhor, o Senhor não vai te desprezar, porque Ele ama ao pecador, mas aborrece o pecado. E as pessoas se chegam no meio da multidão, cheia de pecado, cheia de iniquidade, e querem que Jesus faça, querem que Jesus opere. Primeiro você precisa entender: você é leproso, você é leprosa, você precisa ser liberto, e só quem pode fazer isso é Jesus Cristo, através da sua humilhação, da sua humildade, da sua simplicidade, do seu coração quebrantado, dizer: Senhor, se tu quiseres, pode fazer. Graças a Deus. Posso fazer um clamor? Meu querido, minha querida, você que está hoje acompanhando esse programa, que tem pedido oração, tem pedido um milagre. Sim, nós cremos no Deus do milagre e pregamos esse Deus de milagre, esse que cura. E nós vamos clamar pela sua vida, pela vida dos seus, pela vida dos seus filhos, pela vida da sua família, pela salvação da sua alma e a salvação dos seus, porque só o Senhor pode alcançar. Mas se incline o seu coração, coloque aí o seu coração, ajoelhe-se onde você estiver. Se necessário for, você precisar de salvação, hoje é dia aceitável para a salvação.
Porque se com a tua boca confessares e em teu coração crer, tu serás salvo. Você precisa confessar a Cristo como Salvador. Você precisa crer Ele como Salvador. E também acreditar que a oração do justo, que o Senhor se inclinará. Então vamos clamar ao Senhor neste momento, pela sua vida. Você que está no leito de enfermidade, está na UTI, você que está na sua casa, você que está com filho desviado, está afastado, a sua família que está sendo destruída e atacada pelo inimigo. Vamos orar e Deus o alcançará, porque assim eu creio. E com a sua fé, juntamos diante do Senhor, Deus vai agir na sua vida. Deus glorioso, Deus eterno, Pai de bondade, neste momento, Senhor, nós falamos da tua palavra, Senhor. Sabemos que tu és um Deus que cura, um Deus que sara, mas em nome de Jesus Cristo nós queremos te pedir, Senhor, a cada pedido de oração colocado aqui no chat, Senhor, os teus filhos, aqueles que creem, Senhor, têm colocado, Senhor, pedindo um socorro para libertar os seus filhos, para libertar a sua esposa, o seu esposo, o seu lar, para curar, Senhor, para trazer a vida aonde que há a morte, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, vai visitando, Senhor, a cada lar neste lugar, neste dia, Senhor. Alcança, porque tu és o Deus de perto, Senhor. Aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão, Senhor, desenganados da medicina, meu Pai. Jesus, tu és um Deus que cura. Pai, em nome de Jesus, tu és médico dos médicos, Jesus. Senhor, dai a solução a esta causa. Senhor, visita a causa financeira. Ah, Pai amado, Deus do Pai. Senhor, os empresários que estão desesperados, Senhor, sem saber a solução. Senhor, dá entendimento e sabedoria. Abre as janelas do céu, ó Pai, para o teu povo, Senhor, faz prosperar na terra. Meu Deus querido, Deus amado, nós pedimos um socorro, porque tu és o socorro bem presente, em nome de Jesus. Vai curando, Senhor, vai salvando, Senhor, vai libertando, vai transformando vidas, ó Pai amado, Deus de milagre, é o que nós te pedimos, ó Pai, a tua bênção, a tua graça, o teu milagre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.